Aoba, novamente, indivíduos. Esse vai ser um vídeo ecológico e cheio de plantinha, mas também vai ser um vídeo brutal. Chega aí, vamos ver. Eu vim aqui para falar sobre o advento do ecobrutalismo. Já ouviu falar? Provavelmente não, né? Se conhecia, pode deixar como conheceu nos comentários, por favor. Para falar do que é o ecobrutalismo, a gente tem que primeiro falar sobre o brutalismo, que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial para lidar com as cidades devastadas pela guerra. O brutalismo apareceu na década de 1950 e veio como uma resposta ao modernismo e aquele monte de parafernália inútil nas construções. Inútil no sentido prático, não artístico. Como dito, veio pela necessidade de reconstruir as cidades devastadas pela guerra, o que levou à adoção de um estilo arquitetônico mais simples e funcional. O brutalismo, com seu uso predominante de concreto exposto, formas geométricas pesadas e estilo austero, refletia esse espírito de reconstrução e a busca por um design mais honesto e direto. Dá para dizer que era um estilo arquitetônico mais franco, que não escondia nada. O material escolhido para essa franqueza foi o concreto, e não apenas por sua resistência e acessibilidade, mas também por sua estética crua, que representava de certo modo a realidade do pós-guerra, em contraste com os estilos mais decorativos que ainda dominavam a arquitetura antes do conflito. O uso do concreto também estava vinculado à necessidade de criar edifícios de baixo custo, baratos e de fácil manutenção, principalmente para as pessoas morar e para servir de prédio público. A filosofia por trás do brutalismo estava intimamente ligada à ideia de que a forma segue a função, ou seja, os edifícios deveriam ser projetados para atender às necessidades da sociedade, sem preocupação com adereço ou ostentação. E então, arquitetos como Le Corbusier e os britânicos Alison e Peter Smithson foram pioneiros desse movimento, projetando edifícios públicos, escolas, bibliotecas e complexos de habitação de grande escala. E a gente vai ver um daqui a pouco. Todos caracterizados por sua robustez e funcionalidade. Um blocão de concreto com janela e dito por alguns nenhuma personalidade. Não sou eu que estou falando, hein? Foram os críticos. Voltando para os arquitetos envolvidos, foi o Le Corbusier que deu nome ao brutalismo, que deriva do termo béton brut, que por sua vez pode ser traduzido como concreto bruto. Ele batizou a expressão e deu forma a ela em obras como A Unidade de Habitação, em Marsella. Ou para ficar mais chique, para você dizer para seus amigos que você é cult, Unité de l'Habitation, que eu provavelmente falei errado. E, pequena pausa, eu sei que eu prometi eco-brutalismo e estou entregando só brutalismo até agora, mas já já as plantas vão invadir a cidade. Antes eu preciso contextualizar. Então, por hora, brutalismo, vocês esperam aí. Com o tempo, o brutalismo passou a ser visto como uma arquitetura impessoal demais e até mesmo opressora por muitos, devido ao seu caráter duro, suas formas rígidas e o uso excessivo de concreto, que muitas vezes resultava em espaços sem acolhimento. E, apesar de ser uma proposta inovadora, a estética brutalista acabou sendo rejeitada por uma parte significativa do público e da crítica, artisticamente falando, o que levou à sua queda em popularidade ali na década de 70, mais ou menos. Agora tu já jogou videogame, né? Já viu filme, leu quadrinho, viu série, anime, etc. Vocês já repararam em uma estética muito peculiar em várias histórias com uma temática pós-apocalíptica? Então, de repente, você já tenha visto algo semelhante ao ecobrutalismo, sim. Nas décadas de 1970 e 1980, à medida que a conscientização ambiental crescia, surgiram novos desafios e preocupações em torno do impacto da arquitetura no meio ambiente. A crise do petróleo e o aumento das questões sobre o aquecimento global e a degradação ambiental trouxeram à tona a necessidade de reavaliar os métodos de construção e os materiais usados nos projetos arquitetônicos. A sustentabilidade passou a ser uma prioridade, especialmente à medida que a urbanização continuava a crescer em todo o mundo, com seus impactos negativos sobre os ecossistemas urbanos e naturais. A arquitetura começou a integrar soluções como energia renovável, uso eficiente de recursos e materiais reciclados, refletindo a crescente necessidade de respeitar o meio ambiente.
E o brutalismo, com suas grandes estruturas de concreto, não era exatamente a primeira escolha para os defensores de um design mais sustentável, não é mesmo? Apesar de ser uma forma de arquitetura que se preocupava com a função e a durabilidade, a falta de flexibilidade em termos de adaptação, ou seja, não dava para adaptar os prédios velhos para as novas necessidades. A falta de flexibilidade em termos de adaptação fez com que muitos considerassem o brutalismo desatualizado. E com o passar do tempo, esse estilo foi sendo gradualmente abandonado em favor de novas abordagens arquitetônicas mais, entre aspas, amigáveis. Essa mudança de perspectiva levou à emergência, no sentido de emergir mesmo, de novos estilos arquitetônicos que buscavam não só a funcionalidade, mas também uma maior integração com o ambiente natural e soluções ecológicas inovadoras. Nisso, vários arquitetos começaram a explorar novas formas de reduzir o impacto ambiental das construções, utilizando materiais mais sustentáveis, tecnologias energéticas eficientes e estratégias de design que buscavam a integração com o ecossistema local. Esse movimento foi fundamental para a transição de estilos arquitetônicos como o brutalismo para abordagens mais ecológicas, incluindo recentemente o nascimento do ecobrutalismo. E agora vamos lá. O que é ecobrutalismo? Tu bota uma samambaia, umas costelas de Adão no brutalismo, umas bananeiras no teto, telhado verde. É isso. Mas não é só isso. O ecobrutalismo é um movimento arquitetônico que surgiu como uma fusão entre as características imponentes do brutalismo e os princípios da sustentabilidade. Enquanto o brutalismo se caracteriza pelo uso massivo de concreto e formas geométricas simples, o ecobrutalismo adiciona uma camada verde, utilizando tecnologias sustentáveis e materiais ecológicos para reduzir o impacto ambiental dos edifícios. Tá parecendo chato, né? Mas visualmente é bem maneiro. Ele busca adaptar a estética crua do brutalismo ao contexto moderno de consciência ambiental e sustentabilidade, que culminou em algo bem esteticamente agradável, pelo menos para mim. Esse conceito não se limita apenas a adicionar plantas ou sistemas ecológicos às fachadas. Ele vai além, incorporando práticas e soluções que integram a sustentabilidade ao cerne do design arquitetônico, desde a escolha dos materiais até a gestão energética e hídrica dos edifícios, ou pelo menos deveria. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Na verdade, o ecobrutalismo se apresenta como algo que vai dar uma nova vida ao brutalismo, e seu propósito não é apenas reabilitar prédios antigos ou adaptar os edifícios brutalistas à realidade atual, mas também repensar a arquitetura urbana, levando em consideração a sustentabilidade e a qualidade ambiental. Em um momento em que os impactos da urbanização acelerada se tornam cada vez mais evidentes, o ecobrutalismo tenta equilibrar a necessidade de edificações duráveis, funcionais e esteticamente fortes, que o brutalismo já tem, com o imperativo de criar espaços que sejam mais respeitosos com o meio ambiente, e também tem as costelas de Adão e a samambaia no teto. Para fixar, esse movimento busca não apenas reduzir o impacto ambiental dos edifícios, busca também fomentar a integração da natureza no espaço urbano, transformar um em tudo e tudo em um. Ao utilizar telhados verdes, jardins verticais, sistemas de ventilação natural e materiais reciclados, o ecobrutalismo cria ambientes mais saudáveis e sustentáveis, ao mesmo tempo em que preserva a potência estética das construções brutalistas. Portanto, o ecobrutalismo tem como propósito demonstrar que a arquitetura pode ser simultaneamente impactante, funcional e ecológica. Ele também traz à tona uma reflexão importante sobre o futuro das cidades e a relação entre o homem e a natureza no contexto urbano, que a gente precisa pensar, mas não vai ser nesse vídeo. Em última análise, o ecobrutalismo visa aproximar o design urbano opressivo com a natureza de forma sustentável, com a esperança de que ao fazê-lo inspire um novo modelo de construção para as gerações futuras e uma forma menos danosa de lidar com o planeta. E agora, esteticamente falando, a relação entre formas duras e vegetação no ecobrutalismo estabelece um equilíbrio entre o artificial e o natural. O concreto, com sua aparência fria e áspera, se mistura com a vitalidade das plantas, criando uma interação simbiótica entre a natureza e a arquitetura. A introdução de elementos naturais, como a vegetação, ameniza a rigidez do brutalismo tradicional e transforma os edifícios em organismos vivos que respondem e se adaptam ao seu entorno. Caberia aqui pensar em como cada um desses prédios podem ser considerados um bioma
e qual o impacto disso. É uma reflexão interessante. E também um adendo sobre o meu gosto pessoal. Em alguns casos, a estética ecobrutalista faz a construção parecer uma cabana de um ser milenar na floresta. Uma cabana bem grande, o que me agrada muito. Seguinte, o movimento ecobrutalista é algo bem recente e com pouquíssimo estudo a respeito, no momento da gravação desse vídeo. Então, talvez ele fique um pouco mais curto que o normal, ou talvez eu me repita um pouco. Eu resolvi fazer esse vídeo de qualquer forma, porque o tema é algo que me agrada de forma conceitual e também me agrada esteticamente. Então, mesmo com pouca informação no momento, eu reuni tudo que eu tinha. Dito isso, vamos falar do possível problema do ecobrutalismo. Vocês já ouviram falar de greenwashing, o verde lavar? Esse é um risco que o ecobrutalismo apresenta. Para resumir, greenwashing é uma tática de marketing enganosa usada por algumas empresas para aparentar ser mais sustentáveis do que realmente são. O intuito é melhorar a imagem da empresa e tirar proveito da preocupação dos consumidores com o meio ambiente. O termo foi cunhado em 1986 pelo ambientalista Jay Westerveld, que ganhou força principalmente entre 2006 e 2007 ali. Greenwashing é feito alegando que um produto é ecológico ou natural sem fornecer provas ou certificações, promovendo um item como ambientalmente responsável, mas ignorando outros aspectos da produção que causam danos ao meio ambiente, dizendo que um produto tem descarte seletivo mesmo sem haver controle real sobre esse processo. Já entenderam, né? É só para ficar bonito na sociedade, para parecer limpinho. E no caso do ecobrutalismo, pode haver uma ênfase exagerada em elementos visíveis de sustentabilidade, como jardins verticais ou telhados verdes, sem que o projeto como um todo adote práticas ecológicas substanciais ou cumpra normas rigorosas de eficiência energética. Novamente, é um estilo arquitetônico em construção, não tem como afirmar ser ou não greenwashing, mas é um risco que se corre em tudo que se vende e atenção no vende como sustentável. Agora, se não for puro greenwashing, o ecobrutalismo pode desempenhar um papel fundamental na transformação do setor arquitetônico nos próximos anos, especialmente à medida que as preocupações ambientais ganham mais importância, ou ser só mais um movimento estético, o que já me deixaria feliz, pois, novamente, também, esteticamente gosto. E eu gosto que o movimento pode ter um impacto considerável na arquitetura moderna. Contemporânea, na verdade. Especialmente no que diz respeito à forma como lidamos com a natureza e o ambiente construído. O conceito de que os edifícios podem ser estruturas vivas, até porque o homem faz parte da natureza, ou seja, tudo que o homem faz também faz parte da natureza. O conceito dos edifícios como estruturas vivas reflete uma evolução no pensamento arquitetônico e torna o mundo um pouco mais mágico, pelo menos na minha opinião. E também desafia a noção tradicional de que estilos arquitetônicos pesados e sólidos não podem coexistir com a sustentabilidade. Eu gosto de ver opostos em sincronia. Vamos ter que aguardar os próximos capítulos da nova promessa arquitetônica e ver se vai mesmo ser algo revolucionário ou se vai ficar na promessa, como várias outras coisas ficaram. E por enquanto, diz aí, vocês gostariam de morar em um prédio desses? Eu gostaria. Foi um prazer apresentar o conceito de ecobrutalismo, que ainda é bem inicial e com pouco material, para vocês. Tchau! Comentem sobre para engajar o canal, senão vocês vão ter pesadelos com raízes entrando pelos seus orifícios. Se inscrevam se acharem o vídeo interessante ou se gostarem de qualquer outra coisa. Dá um humilde likezinho, manda pros amiguinhos também. Beijo. Tchau de novo. Eu não sei me despedir.